Dibradores e dibradoras, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Rodrigo Cordeiro e eu vim falar hoje a respeito da 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, onde o Inter na quarta-feira enfrenta o Aimoré às 21h30 no Estádio Cristo Rei em São Leopoldo. Mas antes de falar sobre a partida, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, curtirem, comentarem, poder compartilhar esse vídeo com os amigos, que ajuda bastante o nosso canal, ok? Bom pessoal, o Inter ele ficou 10 dias treinando somente, sem jogos, em detrimento da questão do regulamento do Campeonato Gaúcho, que deu essa brecha para o Inter, E nesse período o Miguel Ángel Ramírez conseguiu trabalhar um pouco a parte técnica, um pouco a parte tática, a questão física dos jogadores, da sua preparação, que querendo ou não foi o único momento até agora que ele teve a oportunidade de estar com o grupo completo e fazer esse trabalho, como se fosse uma pré-temporada durante a temporada, o que é mais engraçado. Vale lembrar que o Inter vem de uma derrota no Grenal, onde perdeu de 1-0, e a gente tem algumas questões bem importantes do torcedor para falar, que a gente sentiu bastante, que o Inter ele ficou muito lento na sua transição, muita troca de passe entre os zagueiros e o volante ali que estava o Dourado, abusivos recuos para o Marcelo Lomba. Então tem aquela questão da verticalidade, da objetividade com a posse de bola, Hoje o Inter ele chega a ter às vezes 70% de posse de bola, como em determinado momento do Grenal teve, mas no final do jogo ter tido 2 chances reais de gol. É muito pouco, gente, pra gente pensar que o Inter ele tá num processo de reformulação, a gente entende toda essa questão, mas é um retrocesso referente à temporada 2021, 19-20 ali, aonde nós estávamos acostumados a ter um Inter talvez até um pouco mais com o Abel se segurando na defesa, mas quando saía em contra-ataque levava muito perigo para o time adversário, e hoje a gente não está vendo isso. A gente está vendo o Inter trocando passe de lado, que de uma certa forma incomoda muito o torcedor, Eu como torcedor pelo menos me sinto muito incomodado com isso, às vezes até um pouco irritado com esse excesso de troca de passe sem profundidade, sem objetividade e principalmente com pouca finalização, Uma coisa bem importante de falar desse jogo, do Inter e Aimoré, é que se o Internacional vencer o jogo, ele praticamente garante a classificação dele antecipada para as semifinais do Gaúcho. E ele vai entrar no jogo do final de semana, de repente podendo até poupar um que outro jogador. Claro, com uma ideia de que de repente consiga fugir de um eventual Grenal, que novamente poderia dar um problema, uma desclassificação antes de uma final. A gente sabe o quanto isso poderia repercutir negativamente, Mas vale lembrar que é um início de trabalho, o torcedor ele tem que estar um pouco mais consciente disso e não estar querendo cobrar tanto o resultado, partidas primorosas, aquela qualidade de bola, de troca de passes, que é o que se espera desse estilo de jogo, dessa filosofia do Miguel Ángel Ramírez, e que foi o pelo qual o Inter foi buscá-lo e esperou o tempo que esperou para a sua efetivada contratação, Eu particularmente tenho uma expectativa bem grande a respeito da entrada do Carlos Palacios nesse jogo, A expectativa de que ele comece como titular, até para mostrar um pouco mais, porque a gente teve 2 partidas em que ele entrou nos minutos finais, uma com o São José, que ele deu um belo passe pro Edenilson, até quase fez o gol, quase o Inter fez o gol, Não foi o Edenilson, ele ainda voltou a bola, acho que foi o Yuri Alberto que chutou, não me lembro. Mas eu tenho muita expectativa em cima desse jogador por ser um jogador de velocidade, um jogador de drible, um jogador que quebra essas linhas que nem a gente fala e que falta no Inter, O Inter há muitos anos ele tem sentido muito a falta desse tipo de jogador que daqui a um pouco vai dar um pouco mais de profundidade, que é o que hoje eu sinto que falta no Inter. Outra expectativa que eu tenho também é para ver quem vai estar no comando do ataque. Se vai ser o Guerreiro, que está voltando de lesão, ainda está readquirindo a questão do ritmo de jogo, da forma física, afinal ele ficou praticamente 8 meses parado, Ou se vai ser o Yuri Alberto, que é um jogador que se criou uma grande expectativa no final do ano passado, no início desse ano ele até no final do Brasileiro não teve tão bem, mas é um jogador de muita velocidade, de muita inteligência, É um jogador de um toque só, ele às vezes já consegue
se organizar para fazer um chute e tudo mais, só que o Inter tem sentido muita falta da criação. Não à toa, tanto o Guerreiro como o Yuri Alberto nos últimos 2 jogos passaram o jogo todo sem chutar uma bola a gol. Isso pro torcedor, imagino para eles dentro de campo quanto não deve estar sentindo, né, gente? E um último destaque que eu quero trazer, isso é mais uma opinião minha formada, né, a respeito do Patrick, que para mim foi o principal jogador da temporada passada do Inter, né, e estava muito bem nesse final de campeonato brasileiro, nessa série final, e é um jogador que ainda não se encontrou dentro desse sistema do Ramires, porque hoje ele está jogando numa espécie de ponteiro esquerdo, um atacante pelo lado esquerdo, e a gente sabe que por mais que o Patrick ele seja um jogador de físico, né, que ele tem 1 contra 1 muito forte, ele não é um jogador muito veloz. E aí às vezes ele parte para cima, trava um pouco a jogada, então eu tô sentindo que ele não tá muito bem naquela posição, e eu acho que daqui um pouco o Ramires vai ter que ver uma possibilidade ou de recuá-lo para uma zona de meio campo onde ele tenha mais espaço para conduzir essa bola, o que é a grande virtude dele, ou daqui um pouco o Patrick vai ter a sua titularidade ameaçada, né? Bom, gente, agora eu vou projetar a escalação, provável escalação do Inter para o jogo de quarta-feira. No gol vai ser o Marcelo Lomba, né? Até porque o Danilo Fernandes ele passou por uma cirurgia nas costas, ele tem um problema de hérnia, então é uma coisa que tem que ser cuidado, né? Na lateral direita, o Rodinei. Acredito que o Lucas Ribeiro está ganhando a vaga do Zé Gabriel, ou se não tiver, acho que vale a experiência, então eu acredito que ele seja titular ao lado do Vitor Cuesta nessa partida de quarta. O Moisés na lateral esquerda. O tripé do meio campo, do Rodrigo Dourado de volante. Pelo lado direito, o Edenilson. Pelo lado esquerdo vem a dúvida, né, se vai entrar o Praxedes ou se daqui a um pouco vai entrar o Maurício. E eu boto essa dúvida porque se o Praxedes jogar, o Maurício ele pode correr por fora na vaga do Carlos Palacios ali pela ponta direita, que daí teria ou o Palacios ou o Maurício, o Patrick pelo lado esquerdo e centralizado, outra dúvida, né, se vai ser o Yuri Alberto ou se vai ser o Paulo Guerreiro. Eu, para mim, iria com o Yuri Alberto porque eu acho que o Inter precisa um pouco mais de velocidade e o Guerreiro ele ainda está no momento, numa fase de recuperação. Quero pedir para que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa provável escalação e se fariam alguma modificação com relação a ela, né, gente? Bom, eu me despeço por aqui com uma grande expectativa de uma vitória do Inter na quarta-feira, né? Que o Inter consiga encaminhar essa classificação e, se tudo der certo, né, contar com a sorte, ganhar o joguinho no domingo também e fugir de um eventual Grenal que não seria bom nesse momento, acredito eu, para o trabalho do Inter, para o desenvolvimento do trabalho que o Inter está fazendo. Certo, gente? Grande abraço e até mais!